Curitiba, 11 de março de 2008. O projeto Memória Paranaense do Grupo Uninter e do Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social tem a grata satisfação de apresentar hoje, recolher uma entrevista do professor Leopoldo Scherner. Um acadêmico, professor de gerações de paranaenses, é o fundador da Universidade Católica, dos mestres do grupo que fundou a Universidade Católica, é o que está aqui nessa terra representando aquele grupo de pioneiros. Em 1958, o professor Scherner entrava na antiga Faculdade de Filosofia, da hoje PUC, dando início com outros professores, Arthur Azevedo, o Miguel Vucchi, Maria das Dores. Dá licença, você disse 58? 58? Eu entrei em 56. 56. Então, 1956. Foi quando começou a universidade? Sim. Isso. Então, o professor Scherner, ele vem de uma formação exigente, que é uma formação humanística, dada em seminários católicos de uma época pré-conciliar, pré-concílio Vaticano II, cujos alunos estudavam bastante e tinham uma formação humanística sólida. Ele chegou a ser aluno de filosofia aqui em Curitiba, estudou em Rio Negro, foi aluno de filosofia aqui em Curitiba, tendo na ocasião de seus colegas D. Paulo Evaristo Arnes. Depois, prosseguiu estudos por poucas semanas, iniciando teologia em Petrópolis, que é o centro formador de teologia dos franciscanos, a ordem a que ele esteve vinculado. Finalmente, liberou-se da vida religiosa e tornou-se sócio de um colégio do Rio de Janeiro, passando a lecionar, formando-se na mais respeitável escola de Filosofia, Ciências e Letras, então existente, que é da Faculdade Nacional de Filosofia e Ciências e Letras da Universidade do Brasil. Lá ele teve como mestres, entre outros, o Manuel Bandeira, de quem ele guarda grandes lembranças, a Cleonice Berardinelli e o inegavelmente importante homem de espírito, de importância inquestionável na vida nacional, Tristão de Ataíde. O professor Scherner, então, é o nosso convidado e ele vai nos falar um pouco, primeiro, contar-nos de seu nascimento, local de nascimento, pais, os primeiros anos, a primeira escola, até termos um desenvolvimento da exposição. Eu gostaria que vocês perguntassem. Eles vão perguntar. Eu posso contar, mas posso então, professor, dizer tudo. O senhor nasceu em São José dos Pinhais? Eu nasci em São José dos Pinhais. 1919? 1919. Seus pais? Meu pai era catarinense, meu pai nasceu em Brusque. E minha mãe, descendente de alemães. Seu pai? Prussiano. Prussiano. Da época em que a Prússia era o reino da Prússia. Uhum. E o senhor foi alfabetizado em alemão em casa? Não. Na minha casa houve vamos dizer, choque, não sei se propriamente choque cultural. De duas culturas, que minha mãe era filha de italianos, trentina, era do Trento, do norte da Itália. Então, nós nunca falamos nem alemão e nem falamos italiano. Mas a formação de meu pai era toda alemã. Ele lia em alemão, a escola dele foi toda em alemão. Sem dúvida nenhuma. Em Brusque, na época, não havia outra coisa, acho eu. Bem, eu fiz o curso primário no Colégio da Divina Providência, em São José dos Pinhais. Eram irmãs alemãs, de modo geral, quase todas, numa época em que a escola primária era para valer. Eu me lembro que nós tínhamos aulas pela manhã, corríamos para casa
para almoçar e voltava para a escola. Então, a escola funcionava em 2 turnos, normalmente, sem exceção, sem ser uma escola excepcional, mas foi assim, era assim o normal, ao menos nessa escola lá em São José dos Pinhais, das Irmãs da Divina Providência. Bem, depois, São José dos Pinhais, na época, era praticamente uma vila. Anos 20, o senhor está falando. Como? Os anos 1920. Eram os anos de 1920. 1919, esses eram os anos de 1920 até 31, 32. Bem, depois eu... A comunicação com Curitiba era relativamente difícil. A ligação com Curitiba, havia um ônibus, eu me lembro que ele vinha pela manhã para Curitiba e voltava de tarde. Então as pessoas que tinham negócios a fazer, compras a fazer, ficavam o dia inteiro por aqui, tinham que se fazer refeições por aqui, se defender, voltavam à tarde. Mas nem por isso foi uma época, digamos assim, difícil e complicada. Ninguém achou nada complicado. Era tudo muito bem, tudo muito bom. Eu me lembro que, em criança, eu tive uma infância, uma juventude alegre, muitíssimo alegre, aquelas brincadeiras de circo na frente da casa, brincando no campo que havia na frente da nossa casa. Era tudo muito gostoso. O senhor ficou até que idade em casa e depois Depois eu fui para Rio Negro. Seminário? Para Rio Negro, o colégio chamava-se assim, Colégio Seráfico São Luís de Tolosa. Eu fui para Rio Negro com 12 anos. Mas o senhor foi por vocação ou era um quadro mais ou menos comum Chegou na um época? frade, uma ocasião para ajudar, para fazer outra coisa qualquer, não sei, em São José dos Pinhais. E lá andou falando com os meninos e coisa e tal, que estavam na igreja. Meu pai católico. É claro que a gente não podia perder missa. Ele queria saber se a malandragem principalmente dos meninos, qual era o evangelho do dia. O que dizia o evangelho? Eu contava isso, contava aquilo. Então você foi à missa, senão o menino podia não ter ido à missa. Estava brincando pela rua. Bem, e esse frade andou conversando com os meninos, não sei o que, coisa e tal. Eu achei que era uma coisa interessante, eu não tinha a mínima ideia de nada. Eu sabia que ia estudar. E lá foi para Rio Negro, simplesmente isso. Você fala em vocação, eu nunca tinha dito que quero ser padre, eu gosto do... O senhor foi estudar? E foi simplesmente estudar, era a ideia que eu tinha. Bom, e com isso a minha vida foi se desenvolvendo, naturalmente. Quantos anos o senhor ficou lá? Fez todo o primário? Eu fiz, eu já tinha o primário, eu fiz o correspondente ao ensino médio. Não, ao correspondente ao antigo ginásio. O senhor foi com uns 12 anos para lá? 12 anos, mais ou menos. Eu fiz isso. Depois, mas aí eu continuei. Os meus estudos depois, eu fiz filosofia com os franciscanos durante 2 anos aqui em Curitiba. Ali no Bom Jesus. No Bom Jesus. O Arnes foi seu colega? O Arnes, qual deles? O Dom Paulo. Dom Paulo, porque também foi meu colega o futuro reitor. Não. O futuro reitor, Oswaldo. Foi meu colega também. E dali o encaminhamento normal era teologia. Assim, aqui então eu fiz a filosofia. Naquela época, a filosofia que era dada em seminários desse tipo era toda em latim. Em latim. Eu acho que aquela filosofia, eu hoje começo a pensar que formação me deram, que formação eu levei nessa época, aquela filosofia toda lida em latim,
toda raciocinada em latim. Eu não sei, eu não entendo bem o que é que eu levei dessa filosofia. Quando eu imagino os cursos de filosofia, a abrangência que tem a filosofia, os debates que necessariamente devem ter em aulas de filosofia, eu não me lembro de grande influência que eu tivesse recebido dessa filosofia. Mal vi os nomes que hoje eu já conheço melhor, um Santo Tomás de Aquino, O São Tomás o senhor deve ter estudado bem. Mas nem era dada assim com insistência. Os professores, e a impressão que eu tenho é que eles não estavam muito preocupados em transmitir filosofias, né? Era uma formação religiosa e ficava mais ou menos isso. Ao menos nessa época que eu passei por esses 2 anos de filosofia. Bom, daqui fui para Petrópolis, onde seria normalmente um dia ocorrer normalmente o curso de teologia, o curso de filosofia seria a base para teologia, e de teologia eu não cheguei a ter nada porque eu fiquei lá 1 mês, uns 2 meses, não sei, e desisti. E o senhor foi para o Rio, e do Rio o senhor... Aí, com isso, eu caí no Rio de Janeiro. A minha sorte foi eu, então, cair em pleno Rio de Janeiro. Sozinho, e já achei que devia ficar por lá mesmo. Comecei a lecionar. Depois, lá mesmo fui sócio de um colégio. E aí se passou o tempo, como os estudos que eu tinha não me davam legalmente habilitação para um colégio mais avançado, de qualquer maneira, eu comprovei os estudos que eu tinha e com isso eu entrei no 2º grau no Colégio Pedro II. Colégio Pedro II. Hoje se faz em 6 meses o 2º grau, num curso daqueles centros de estudos de jovens e adolescentes. Em 6 meses. 6 meses? Bom, eu fiz normalmente esse curso. O colégio, por sinal ficava... Ainda está lá, o colégio antigo, fundado pelo imperador, ainda está lá. Nem numa rua onde passava um bonde, era uma barulheira muito, muito grande. Em São Cristóvão? Não, centro da cidade. Em São Cristóvão ficava o internato. Era o internato. Esse era o externato. E tive bons professores e tive professores que não tinham vocação para professor. Eu acho que eu não erro, não cometo uma falta de caridade se eu disser que um desses professores foi Antônio Nascentes, famoso ainda hoje, o Antônio Nascentes. Vocês imaginam? Linguista já naquela época, autor de dicionário, etc. Mas o Antônio Nascentes absolutamente não tinha vocação para dar aula, para ser professor. Era um pesquisador, né? Era uma pessoa genial, né, filólogo, mas não tinha interesse nenhum em dar aula. Então, a sala cheia de alunos, eu, da minha parte, ficava na primeira carteira, e da segunda carteira para trás, ninguém prestava atenção, coisa nenhuma, já porque ele não tinha interesse em... Então, eu falo isso para mostrar como uma pessoa pode ter grande conhecimento de determinados assuntos, mas nem por isso é bom professor. E a universidade, professor? O senhor vai para a Universidade do Brasil, Faculdade Nacional de Filosofia? Daí eu fui para a Faculdade de Filosofia. O senhor escolheu letras clássicas? Não clássicas, não. Neolatinas. Neolatinas. Lá no Rio de Janeiro mesmo? No Rio de Janeiro. E eu tive uma sorte muito grande em cair na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que era mais ou menos recente. Não havia faculdades de filosofia, ciências e letras. Não havia. O bacharel saía do Pedro II. Quem era formado pelo Pedro II era bacharel. E a partir dessa época, mais ou menos, é que veio a obrigação
de um professor para lecionar no antigo ginásio ou no segundo grau, devia ser bacharel e licenciado. Quais foram os seus grandes e referenciais professores lá? Foi isso que eu queria dizer, o Weigert. A sorte que eu tive de cair na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, numa época em que a faculdade era mais ou menos recente, em que os professores eram aqueles grandes intelectuais que estavam pelo Rio de Janeiro e que se destacavam em determinados assuntos, em determinadas áreas. E aí, então, a minha sorte. Manuel Bandeira. Que eu saiba, até hoje, eu fui o único aluno de Manuel Bandeira em nível superior. Uma época correu ali uma conversa, qualquer coisa que eu devo ter dito para alguém espalhar, apareceu uma senhora que sempre fui aluna dele, mas no Colégio Pedro II, que ele lecionou também no Colégio Pedro II, mas em curso de nível superior não. E ele dava literatura hispano-americana. Hispano-americana. Posso contar um certo relacionamento meio engraçado que eu tive com ele, com relação a ele. Um belo dia, uma colega, isso já depois de alguns anos, formado, coisa e tal. Uma colega que se tornou muito amiga, me telefonando e disse assim, você não sabe o que aconteceu comigo esses dias, o que foi? O Manuel Bandeira telefonou para mim, perguntando se eu tinha uma apostila que ele adotava assim para dar as aulas dele, coisa e tal, papapá. E ela respondeu que ela tinha. E perguntou se eu tinha também, como é que era a situação. Mas ela disse a ele que ela tinha. E ele então perguntou a ela se ela podia dar emprestado essa apostila, porque ele mesmo não tinha nenhuma mais. Aí ela ficou constrangida, eu tenho, professor, mas só acontece que está suja, está amarrotada, está rabiscada, não, mas é assim mesmo que vai, não sei o que, papapá. E aí ela entregou a apostila e dessa apostila saiu a parte um determinado capítulo de literatura hispano-americana da época dele. Agora, ela estava constrangida por quê? Porque na apostila tinha uma porção de rabiscos meus, aquelas brincadeiras de estudante, né? Passa para lá, passa para cá, rabiscos meus, críticas disso, crítica daquilo, porque o carioca sempre foi muito crítico, muito acusador, e é por isso que ela não queria entregar para ele. Então, por acaso, uma apostila rabiscada por mim passou a ser o original daquele público depois, o livro a respeito da literatura hispano-americana. O outro professor, de quem também eu fiquei muito surpreso, porque de fama eu já conhecia, mas que chegou a ser um professor, esse dava literatura brasileira, Tristão de Ataíde, Alceu Amoroso Lima, Tristão de Ataíde. Então, era uma aula substancial, aquela simplicidade, trazia os livros que são livros simples, sem decapadura, em brochura, sempre documentando muito. E eu me lembro muito, chegando cedo na aula, olhando, porque a faculdade funcionava bem no centro do Rio de Janeiro, na esplanada do Castelo, e no quinto ou sexto andar, não me lembro, e ele chegava cedo, os alunos entrando, ele sempre na janela, quer dizer, aquele homem rigoroso, sério, e ao mesmo tempo um professor excelente, e com toda essa autoridade, e um agnóstico, tinha sido agnóstico ou até ateu, mas que depois se converteu ao catolicismo, então naquela época já era
era um grande líder, ele era um grande livro católico, com publicações diárias nos jornais. Afinal, já conhecidíssimo, autor de 20, 30 livros. A editora Agir, né? Que havia fundado. Outros professores, tive como professora a Cleonice Berardinelli, que foi muito famosa também, com a qual depois eu trabalhei algumas vezes em exames, em concursos de professores na USP. Ela vinha do Rio de Janeiro e eu daqui para lá. Então, quer dizer, tivemos assim, uma certa ligação. Afinal, em resumo, eu tive a sorte de ter tido um curso de filosofia muitíssimo bom. 2 diplomas. Naquela época, recebia-se 2 diplomas. O diploma de bacharel e depois mais o diploma de licenciado. Eram 2 diplomas. Hoje eles acumulam durante o curso, introduzem durante o curso as disciplinas didáticas. Faziam separadas didáticas, né? Para poder lecionar depois e para sair não só bacharel, mas licenciado. Isto é, que tinha licença para lecionar. Essa palavra licenciado tem uma história muito interessante. Vem da Idade Média. Posso fazer uma descriçãozinha? Posso? Mania de professor. Licenciado era aquele que tinha licença para lecionar. Porque durante a Idade Média, qualquer um podia agrupar em torno de si, ou ser procurado por pessoas interessadas. Ele montava ali um curso e assim. E com isso, as universidades, as escolas de nível superior, no começo, eram escolas que funcionavam em mosteiros, em conventos, mosteiros, ou na catedral. Mas, com o tempo, elas deixaram de ter essa característica, mas a igreja tinha grande cuidado para que não aparecessem doutrinas exóticas, diferentes, e temos ali a história de... Como é o nome dele? Eu ando com a memória esquisita. O grande, famoso... Está muito boa essa memória. Afinal, onde podia se tornar perigoso que a pessoa começasse, esse tal professor viesse com doutrinas exóticas que a igreja não aceitasse, porque, afinal de contas, ele estaria lecionando aí, a sociedade toda era comandada pela igreja, essas coisas todas. Então, para lecionar, havia necessidade de licença. Só com a licença do senhor arcebispo é que a pessoa podia lecionar em nível superior. Já não digo formando clero, não, qualquer um. Que ano o senhor se muda para cá? Por onde o senhor vai? O senhor vai para o Colégio Estadual, depois para a Faculdade de Filosofia, inicia a PUC. Heidegger, me deixe dizer primeiro que eu casei no Rio de Janeiro. Ah, sim, a dona Lecinha, em Niterói o senhor casou. Antes de vir para cá. Então eu conheci a minha mulher no Rio de Janeiro, casei em Niterói, e aí é que vim para cá. Minha família Os filhos assim, nasceram lá ou não? Não, nasceram todos aqui. Eu vim imediatamente para cá. Meu pai dizia assim, Leopoldo, você sozinho no Rio de Janeiro, longe de todo mundo, não sei o quê. Isso ele já dizia para mim, eu já namorando, namoro e noivado. De antigamente, mas nessa coisa moderna, chama de... Ficar. Não é ficar, essa coisa. Não, era namoro e era noivado. Eu morava no Rio de Janeiro, atravessava a Bahia, ia até a casa dela, que eu morava em Niterói, e em Niterói eu casei. A família daquela região de Cabo Frio, aquele outro senhor que estava aqui conhece bem aquela região. Conhece aquela região, São Pedro da Aldeia, próximo de Cabo Frio, região dos Lagos, uma região lindíssima, mas a família naquela época estava morando em Niterói. Então casei lá e logo vim para cá.
O professor Charlie exerce uma influência muito grande na vida educacional de Curitiba, formou gerações, deixou hoje profissionais que atuam em diversas áreas, mas a sua presença é notável particularmente em dois centros culturais e educacionais. A Universidade Católica, em 1956, onde ele começa, dá início com outros professores à Universidade Católica, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e depois no Colégio Estadual, para o qual faz concurso como professor, concurso do Estado, professor de português e de latim. Vamos falar um pouco, aí o Maza será convidado a interferir, os mais velhos, os mais moços, o Celso. Vamos fazer um retrato do colégio que tanto influenciou a sociedade paranaense e os professores, sobretudo, traçaram um perfil desses professores. O que os diferenciava, afinal, dos professores de hoje? O que identificava o magistério daquela época? Bons salários, boa formação, alunos mais interessados, melhor qualidade de seleção do corpo discente e do corpo docente? A pergunta, professor. Em que ano o senhor veio para cá, então? Ah, sim. Eu vim para cá, eu casei logo, eu casei em 49, e em 50 eu já estava aqui. Foi quando começou a funcionar o Colégio Estadual do Paraná, lá onde ainda hoje está. Na nova sede foi 51? Não, foi 50. Eu sei porque foi quando eu comecei a trabalhar. Bom, eu, portanto, passei a lecionar. Rigorosamente havia a exigência de o diploma já está registrado. Eu não sei como hoje está, eu não sei como é que está hoje. Mas a minha mulher tinha uma amiga no Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, que facilitou o registro dos meus diplomas. Eram 2. No Ministério da Educação e, com isso, a licença para lecionar. A dona Alicinha também lecionava Geografia depois? Depois ela fez o curso de Geografia e começou a lecionar Geografia. Bem, e com isso não houve embaraço para mim para eu imediatamente começar a lecionar essas 2 disciplinas. Podia-se escolher, o professor poderia escolher 4 das disciplinas que ele tivesse cursado. Eu tinha feito as línguas neolatinas. Eu, então, optei por português, latim, espanhol. Isso para o caso de precisar um dia, eu creio, mas eu tinha autorização para isso. E francês. Podia ter escrito qualquer outra disciplina que tivesse sido lecionada durante o curso. Eu acho que hoje está mais ou menos por aí, não sei também. Então, houve essa facilidade de os meus diplomas, como digo, poderem ser registrados imediatamente, e eu entrei com todo a legalidade, legalmente, a lecionar. Exigia-se isso. Sem isso, não podia lecionar. E eu insisto nesse aspecto porque eu não sei como é que hoje está. É possível que hoje não se exija isso, que leciona qualquer coisa, não sei. Tem estudantes lecionando. Bom. Vamos traçar um perfil de como era o estadual, como era o corpo discente, como eram os alunos, os seus colegas professores. As características desse povo. Realmente os tempos mudaram. Heidegger, você foi meu aluno. Mas você foi meu aluno. O que é que vocês dizem do aluno? Tinha que ter disciplina, tinha que estudar, tinha que ter as provas. Até porque levava um apagador na cabeça do professor João Mazzaroto. Mas eu não. Eu sempre procurei, vejam bem, E ele era um grande professor também, né?
eu sempre... Ele foi meu examinador na parte de latim. Foi. Eu sempre procurei ser cordial com o aluno, procurei nunca tratar mal meus alunos, não fazer distinção entre o feio, a feia, a bonita, nada disso. Isso são qualidades negativas que o professor não pode ter. Eu sabia disso. Então, eu confesso que nunca tive problemas sérios com os alunos. Procurava dar as minhas aulas e também eu reconheço que com o tempo eu fui adquirindo, inventando, criando. Porque eu vejo hoje que ser criativo deve ser uma qualidade do professor. O professor tem que ser criativo. Ele tem que saber e poder resolver situações que acontecem pela primeira vez na presença de alunos e coisa e tal. Ele tem que ser criativo e ter presença de espírito. Então, com o decorrer do tempo, eu fui adquirindo muita experiência, inclusive depois em cursos superiores. Então, o aluno realmente era um aluno diferente, era um aluno interessado, era um aluno bastante privilegiado nessa época, no começo, lá pelos anos 50. Porque não era todo aluno que tinha possibilidade de entrar no ginásio, de fazer um segundo grau, e muito menos de cursar um curso superior, né? Porque, inclusive, havia os exames de admissão. Para se entrar no ginásio, havia um exame, como um vestibular hoje. Naturalmente, não era tão rigoroso, porque a concorrência não era tão grande. E o ensino era pago. Tinha Agora, que pagar. o colégio Essa estadual... balela, o ensino gratuito, é coisa demagógica recente. Nós, para nos livrarmos, quando não tínhamos recursos, nós procurávamos bolsa. Alguém que escorasse a gente, que não podíamos pagar taxa. Isso desde o grupo escolar. Desde o grupo escolar, grupo público, era pago. Era uma taxa. Então, era assim. Então, o aluno, naquela época, quem frequentasse um ginásio já estava frequentando uma escola de um bom nível. Os grandes mestres dos anos 50 a 60 no colégio estadual. Maza também? Pergunte. Você viveu? Da minha época, quem era? O professor Portos Veloso. O irmão dele que dava Direito da Alcione, Alcione. o Cássio Veloso, que dava aula Dona de Cecília. biologia. Cecília Westphal. Na minha turma não estava. O Mero Batista de Barros, a cadeira dela, que era professor duro. Né? Mazzaroto, o Olímpio, o Padre Olímpio. O Padre Olímpio que já veio do Paranaense. Ele veio do antigo Paranaense. Pinheiro Machado já era professor também? Brasil, acho que o Brasil estava na universidade. Na universidade. No colégio estadual, não me lembro. Interventor. Ele foi interventor. Tinha o Pedro Macedo, professor de desenho, que volta e meia tinha crise, brigava no colégio. O Estrela. O Estrela, depois veio o Estrela. Estrela Moreira. Professor de desenho. Professor, como é que era a juventude da época? Como é que o senhor se lembra? Bom, no comportamento... Eu posso avaliar talvez um pouco pelos meus colegas, que a distância não era tão grande, segundo, faculdade, etc. Era tudo muito mais sereno, era tudo muito mais tranquilo. É claro que havia os mais barulhentos, os mais... Olha, no Colégio Pedro II, a primeira fila bem comportada, mas da segunda para trás, com um professor, como foi o Antenor Nascentes, já punham o pé na carteira da frente. O Antenor Nascentes foi o primeiro negro que... Naquele tempo. Foi o primeiro linguista negro, né? O professor é que ele o primeiro linguista era negro.
Mas isso acontecia na sala dele. Mas colocar o pé na carteira Da frente. era a coisa mais grave que acontecia. Mas e se fazia no colégio Pedro II, faziam. Eu nunca fiz, ficava na primeira carteira, mas os companheiros lá de trás faziam. Não prestavam atenção e nem ele tinha interesse que prestasse. Meu Deus do céu, estou falando mal do coitado do Antenor Santos. Mas ele foi o grande, ele foi o grande filólogo. Ele foi o grande filólogo, respeitadíssimo ainda hoje. Ainda hoje. O dicionário etimológico Da língua do portuguesa. Antenor Nascentes ainda hoje é respeitado. Vocês vejam bem que já são mais de 50 anos. Não apareceram outros, já porque aquela época foi uma época de muito interesse de estudos pela língua. E o professor vivia com bastante dignidade, recebia bem. O senhor nos narra um pouco sobre salários, relação do governo, do Estado com o magistério, como é que transcorriam essas coisas? Aquele exemplo que o senhor nos contou do salário de um desembargador e de um professor. Eu não sei quanto, nem sei quanto é que eu ganhava, literalmente, se ganhava 10, se ganhava 15, isso eu não sei, mas eu posso confirmar a vocês que os vencimentos de um professor de nível médio, ginásio e depois lá o segundo grau, porque aí era indiferente, o professor dava aula aqui, de repente dava lá. Não havia distinção, era o professor formado para isso tudo, simplesmente acabou-se. Os vencimentos do professor nessas condições, devidamente formados, etc., era próximo do desembargador. Não vou contar aqui a minha descrição, mas eu posso garantir a vocês que era próximo. E aí eu digo, como já falamos, ou o professor ganhava muitíssimo bem, o desembargador, coitado, ganhava pouco. Eu acho que eu vou. Mas parece que isso aí é o seguinte, o Brasil não era uma sociedade de consumo. Eu fiquei até 49 no ginásio, professor que tinha automóvel, poucos professores. Cansei de ver professor usar remendo invisível na roupa. Nunca vi um professor nessa época tentar ganhar a cumplicidade do aluno com choradeira, que estava mal e tal. A gente sabia que eles se viravam. Davam aula na universidade, davam aula no Instituto no de colégio, Educação, davam aula em vários lugares. Aulas particulares. Mas viviam com dignidade. Claro, mas era uma época que não tinha. Se aspirar o quê no Brasil? Nós estávamos com a alpargata roda. O sapato nosso era alpargata. Né? Já era um avanço em relação ao tamanco. Né? E o brincoringa também, né? Brincoringa. Professor, como se revela a sua vocação de escritor, de poeta, um pouco crítico literário, quando o professor Leopoldo Scherer passa a ganhar uma importância e uma respeitabilidade, na sua opinião, no meio acadêmico, no meio cultural da cidade? O senhor vai para a Faculdade de Filosofia? Eu vou para a Faculdade de Filosofia... 56? Em 1956. Eu preciso destacar bem essa data, porque é o que está na minha carteira de trabalho. Ah, sim. Não estou inventando. Está na minha carteira de trabalho. Velhinha, está lá. E o diretor é o Correia de Azevedo? Não. Era. Era o Correia de Azevedo. Era, não. O Arthur. Bom, não tem importância. 56, não, eu acho, era ou não era? Não tem importância. O que eu sei é que foi o reitor na minha casa, me convidar, naquele tempo era assim, ele na minha casa, o irmão Albano, havia mais um ou dois que... José Cordum. José Cordum é o nome dele, e para me convidar. Porque, como faculdade, que tem uma história interessante, você conhece a história da Faculdade de Filosofia, né?
Então, agora festejou-se 50 anos. Ela passa para a Federal, né? Ela passa para a Federal. Ela passa para a Federal. Por isso, eu, então, naturalmente, eu sou fundador da segunda. Da segunda, porque a primeira passou para a Federal. Bem, como é que eu vim? Eu não sei. Eu acho que havia eu gosto. um clima assim de saraus, de discussões literárias. O senhor foi envolvido nesse clima? Havia publicações? Havia. Bom, em primeiro lugar, o interesse por escrever, acredito que ele vem normalmente do gosto por ler. Por gosto por ler. Depois, eu digo também o seguinte: o próprio aluno me fez muito. Vê como é que estou falando? Ele me fez muito, o aluno, porque houve houve muita comunicação, vamos dizer assim, entre mim como professor e os meus alunos como alunos, que muitas vezes foram meus professores, muitas vezes. E eu, muitas vezes, dizia a eles: se vocês virem qualquer referência à literatura que diga isso, diga aquilo, perguntem se eu já vi em revista ou jornal, venham falar comigo. Eu posso não ter visto, se vocês vêm então me mostrar. E quantas vezes aconteceu isso? Então, eu digo com sinceridade que muitas vezes eu fui aluno de meus alunos que vieram me contar. E depois eu tenho aquela história que eu já falei pro Weigert. Nós chegamos a fazer o seguinte, uma ocasião. O curso de comunicação social, no primeiro ano, juntavam-se todas as diversas opções posteriores, para jornalismo, para televisão, o que fosse. Mas o primeiro ano era geral. E para esse primeiro ano eu dava aula. Eu me lembro que eram turmas muito, muito grandes. As turmas podiam ter mais de 100 alunos até. Então, eu me lembro que eu me cansava para segurar a disciplina. Porque eu sempre fui, ao mesmo tempo, respeitador do aluno, mas para isso eu precisava segurar muito esse aluno. Não podia deixar ele se comportar como ele bem entendesse. Nunca me incomodei, Maza, nunca me incomodei que um aluno chegasse tarde na minha sala, atrasado na minha sala. Pode entrar, ele tem lá seus motivos, nem que seja preguiça. Agora, só que ele vai entrar, vai assistir bem e nunca vai deixar de fazer o dever dele. Isso não, mas ele vai entrar. Nunca me incomodou que época de movimento de eleições acadêmicas e tal, e traz seu grupo. Não, pode entrar, eu debato assuntos com eles, converso. Depois que o grupo for embora, fizeram a propaganda deles, conversava com os alunos ainda, aproveitava para comentar o candidato melhor, se houvesse, ou as características que deviam ter os bons candidatos, né? E outra coisa também, que eu fui aprendendo com o tempo, que foi o seguinte, e cheguei principalmente nos últimos tempos em que eleicionei, porque bem nos últimos anos, não sei se os 4, 5 anos, nos últimos anos, eu já era pró-reitor, eu já tinha outros compromissos, o diretor, levei a PUC para São José dos Pinhais, lá e aí já não lecionava, porque saibam vocês que essa coisa de ocupar cargo de direção, compromissos outros que não seja de magistério,
com a escola, com a universidade, prejudicam como professor. Eu conheci mais de um que jamais quis ser, principalmente o professor de uma São Moisés de São Paulo, da USP, nunca quis cargo nenhum. Porque se ele pega o cargo de diretor, ele como professor, ele perde. Mas, então, o mais importante, principalmente se você tem alunos imaturos na fase do primeiro ano, ou ainda ginásio, segundo grau, primeiro grau, segundo grau, sei lá o que for, primeira coisa é o homem, é o ser humano. É dignidade, é seriedade, é alegria, é o respeito, etc. Porque a ciência pura e simples, vocês sabem, ela leva ou para a prática de bem ou para a prática de mal. Hoje, mais do que nunca, nós vemos como a ciência é usada para a prática de mal. Muito bom. Então, antes de mais nada, que o aluno, se ele vai aprender isso, aprender aquilo, etc e tal, técnicas de seja lá o que for, a raciocinar, etc., que seja para o bem dele e para o bem de outras pessoas. Professor, uma curiosidade, abrindo um parênteses, depois nós gostaríamos que o senhor insistimos para que o senhor nos fale de sua aproximação com a poesia, com a prosa, mas assim, só uma curiosidade. Curiosamente, 3 dos mais notáveis professores de língua portuguesa são de origem germânica e catarinense aqui. O senhor, Scherner, o Eurico Bach e os Arnes, mais de 3, né? Há algum nexo nisso aí? É interessante. Eu mesmo me pergunto muitas vezes. Meu pai falando alemão, é claro que depois ele começou só dentro de ambiente totalmente alemão e a formação dele toda alemã. Letras góticas, letras complicadas e coisa e tal. O senhor chegou a aprender um pouco de alemão? Bem. O senhor aprendeu bem? Modestamente. Com ele ou com os franciscanos? Não. Com os franciscanos? Eu já vou explicar como é que eu adquiri o gosto pela me lembro para voltar a esse Mas assunto. não era Plattdeutsch, não. Não era Hochdeutsch. Hochdeutsch, não era Plattdeutsch. Já vou explicar para você como é que foi. E havia em minha casa, então, esse contraste do germânico com o latino. Minha mãe, os pais dela vindo lá de Trento, dos Alpes, daqueles cantos lá, falando um dialeto italiano, e meu pai falando alemão. Conclusão disso, em casa nunca se falou nem o alemão e nem o italiano. Então, eu faço muitas vezes essa reflexão, exatamente isso. Meu nome alemão, e eu, então, dedicado a essas coisas, inclusive em Portugal. O senhor acabou, então, não aprendendo um dialeto trentino? Uma paixão por Portugal, não, né? Eu fiz letras neolatinas. Sim, mas eu digo em casa, não. Em casa, não, senhor? Não. O dialeto não. O dialeto não. Nem o dialeto da região do seu... Não, muito menos. Muito menos. Porque eu aprendi depois, já vou explicar como é que eu comecei a estudar alemão. Eu só aprendi o Hochdeutsch, rigorosamente gramatical, com os casos, como tem o latim, nominativo, genitivo, acusativo, dativo. O alemão tem disso. E o alemão, mesmo analfabeto, não erra. É uma coisa curiosa, porque o ouvido dele não aceita que se empregue erradamente qualquer coisa ao sujeito no dativo. Isso não existe. Ele não pode imaginar que é. Ele automaticamente vai pôr no nominativo, e assim por diante, o alemão. Bom, então, o meu começo de aprender alemão. Aposentou-se do Colégio Bom Jesus um professor Winkler. Esse professor... Tem essa família aqui em Coquiju.
Mas espera. Ele veio solteiro da Alemanha, trazido pelos frades, a maioria eram alemães, eles traziam seus professores de lá, esse foi trazido de lá. Então, ele já com a idade própria se aposentou e ele foi morar em São José dos Pinhais. Comprou um tipo de uma chácara lá, uma coisa assim, e meu pai se tornou amigo dele, eles se entendiam lá no alemão e coisa e tal. E aí, meu pai perguntou a ele se ele não queria dar umas aulinhas de alemão. Para mim, um menino com 10 anos, 12 anos, 11, 9, e um outro irmão meu, principalmente. Nós dois, esses dois outros eram um muito maiores ou pequenininhos. E aí, então, eu comecei a ter as primeiras aulas de alemão com esse professor. Já idoso, já aposentado, mas de uma paciência, de um rigor, mas ao mesmo tempo amável. Rigor não significa zangadão, cara feia, nada disso. Assim, para apresentar, para começar a pronunciar aquelas palavras assim complicadas para nós crianças, etc. E tal. Daí, depois, no meio de alemães, eu modestamente cheguei a falar bem alemão. Encontrei um frade no Rio de Janeiro, um frade escritor, um frade muito cotado, um frade autor da letra de Noite Feliz, que hoje se canta. Foi esse frade, um alemão. Noite Feliz, é ele. O nome dele? Frei Pedro Zinzig. Bom, hoje vocês não conhecem, mas no meu tempo de Rio de Janeiro, lá pelos anos 40, ele era muito conhecido. 2 vezes, porque eu com ele só falava alemão. Com ele falava alemão. 2 vezes ele me perguntou há quanto tempo eu estava no Brasil. Claro, eu imagino. Naturalmente, ele notava algumas falhas, não era bem o alemão puríssimo, já seriam características de quem estava influenciado pela língua portuguesa aqui do Brasil. E 2 vezes. Então, eu digo que eu pronunciava bem, falava bem. Professor. Leio bem. Seu amor imenso, reconhecido por Portugal e pelo mundo português, a cultura, a língua portuguesa. Mas antes a resposta, aquela. Os alemães e o magistério da língua portuguesa em Curitiba. O magistério e a língua portuguesa. Os alemães, Scherer, Bach e Arnes. Ah, pois isso é interessante. O caso deles é bastante diferente do meu, porque eles viveram em ambiente alemão, os pais eram alemães, e eles em criança falavam alemão. Tanto o Eurico Bach como os Arnes. Agora, os Arnes e o próprio Eurico, eles estudaram bem o português. Mas se você visse lá no fundo, eles tinham um quezinho de Catarina alemão, sem dúvida. Até hoje a gente observa sotaques neles, nos que estão vivos ainda, né? Um certo sotaque, assim, eu acho que estão. Aquela melodia Dom da Paulo, frase, coisa e tal. O próprio Dom Paulo, Dom a própria Paulo, a Zilda também. Tem Então, aí vocês veem, eles falam muito bem. Agora, principalmente o Eurico, se dedicou especialmente, é aquela gramática, como é que eles chamavam? Ele e o Geraldo Matos. Que o professor Geraldo Matos foi da PUC, né? Criou verdade. aquela gramática. Foi uma coisa assim, um enfoque um pouco esquisito. Não sobreviveu aquilo. Um enfoque um pouco esquisito que eles tinham da gramática e que não foi aceito por outros, etc. Tanto assim que esse movimento realmente morreu. Como é o nome dele? Eles chegaram à gramática... Não sei.
O negócio lá do Saminhoff, né? Ele foi ligado É nisso. influência do Esperanto, um pouco. Né? O Geraldo era O Geraldo, muito. é. E Professor, fazia só- poesia também nessa direção. Mas tinha um nome esse movimento deles, Tinha, né? tinha. Eu agora Ele esqueci. inclusive influenciou uma época no curso de letras da PUC, né? É Influenciou. verdade, é verdade. Sua ligação com Portugal. Minha ligação com Portugal. Bom, em primeiro lugar, porque na universidade eu ensinava literatura portuguesa. Em primeiro lugar. Casualmente, eu fui convidado para literatura portuguesa. Bom, lá fui eu. O governo de Portugal, lá pelas tantas, montou um projeto que era o seguinte: ele pedia aos consulados para convidarem descendentes de portugueses nas suas regiões, etc., para um mês inteiro de cultura portuguesa, reavivamento, um reavivamento da cultura. Então, havia esse projeto, abrangia então a ida a Portugal, tudo rigorosamente pago pelo governo de lá. Os mais diversos enfoques de língua, de cultura, esse tipo, e cada vez numa universidade. Porto, Lisboa, Évora, lá no sul. Então, isso motivou um conhecimento para quem ia como eu, que fui não sei quantas vezes, até que eu fiquei com vergonha. Eu disse para Marli, que era a chanceler do consulado, Marli, mas todo ano sou eu, já fui lá 5, 6, 10 vezes, não sei quantas vezes eu fui, eu o Xerne, até pega mal, né? Que sempre eu vou o Xerne. Eu chamei, sabe quem? Um ex-aluno meu, que depois a família ficou bem conhecida, etc., que, por sinal, no momento está no Brasil, está fazendo doutorado em Coimbra, no momento, Manda o Engel. Você não conhece? Não. Ele fez letras em inglês na PUC, mas depois ele foi evoluindo. Hoje ele está fazendo doutorado na Universidade de Coimbra, tem recebido o convite para lecionar na Polônia e já ficou temporada lá, na Inglaterra, em Atenas, põe água na boca, né? Atenas, onde mais que ele me disse. E por acaso ele está aqui agora porque depois de um doutorado em Coimbra, não leva nunca e não pode levar menos de 5 anos. Só que acontece, depois do 3º, 4º ano, depois de certo nível, eles têm liberdade de ir para onde por acaso forem chamados, como ele, que teve esses chamados todos, e só naturalmente responder à época. Se ligam com ele tem dois professores, orientadores, se ligam pela internet, mas naturalmente tem que apresentar trabalhos de leituras e afinal existe essa presença, mas que não é assim. Quando nasce o poeta Leopoldo Scherner? Você está vendo que eu estou fazendo digressões. Está fugindo do poeta. O poeta Leopoldo Scherner. Você pegou esse livro? O senhor diga um poema seu aqui. Não, tudo bem. Você viu esse livro? Vamos mostrar aqui. O dia anterior. O primeiro dia da criação. Esse é o seu primeiro livro, professor? Foi o primeiro. Que ano esse? 65? Eu não sei o ano, rapaz. Acho que está pegando, né? Não sei. Esse aqui deve ser... Mocidade 95? Não, 65. Não, 65. Deve ser por aí. Deve ser por aí. Eu me lembro do lançamento.
Então, Aqui o senhor está nessa foto visitando o túmulo do Fernando Pessoa. Em que ano esse, professor? Os anos 70? o senhor Fernando Pessoa passou para os Jerônimos em 85, deve ser uns 2, 3 anos que sabe que Aqui o senhor recebe o recebendo cidadania um diploma. benemérita do Paraná. Do Paraná, imagina só que exagero. Aqui o senhor está Aí com a Helena Coludia aí. O senhor é um admirador da obra da Helena Coludia? Ah, eu fiz o discurso da recepção dela na academia, ela gostou muitíssimo. Eu gostava muito dela, uma pessoa assim simpática, uma pessoa cordial. E a poesia dela? Como poeta, nem tudo eu aceito com entusiasmo dela, como aceito, por exemplo, de uma Cecília Meirelles, de uma outra poetisa assim. E nessa hora eu chamo de poetisa. Quem é esse? Aqui o senhor está entrando na academia Paranense. Quando eu recebi o... Com quem quando aqui, eu entrei na professor? academia, esse aí ele é falecido. Vocês Aqui entendem seu que- casamento com a dona o Leci. casamento. 49 em Niterói. 49, Niterói. Ela depois foi professora também. Depois ela lecionou, foi professora de geografia. Aqui a colação de grau. O Colação senhor, de grau. o Luiz Geraldo Maza, nosso entrevistador e colega emérito, Nós somos da mesma turma. da mesma turma. Só que Mesma o turma. Maza um pouco mais moço, Era mais moço. mais moço, que eu já tinha o meu curso. Bastante mais moço, diz o Maza. Não, o mais moço da turma era o Léo do Almeida Neves, que é da academia Ah, também. pronto. 6. Léo da Mesa Neves, viu? 6, então. 6 da nossa turma da, Da nossa academia. turma, 6. Da mesma turma. 6 da academia. Mas é uma casualidade isso. Não É. tem nada a ver com a academia. Aqui né? o senhor está no seu escritório em São José, professor? Isso aí. Ah, isso está no meu escritório. Lá está a fotografia do Manuel Bandeira. E aqui o retrato do Manuel Bandeira, eu vou explicar para vocês. Essa coisa da minha comunicação com o aluno, etc. Um belo dia, assim, eu vi um retrato do Manuel Bandeira feito, eu acho que era computador, com uns desenhos, um desenhozinho assim, não sei o quê. Afinal, um desenho. E aí eu fiz xerox desse desenho e pedi para... Era uma turma de alunas, de moças. Escuta, entre vocês tem algumas deles que sabem bordar, costurar, fazer tricô, não sei o que tem. Então, eu entreguei esse para elas e elas fizeram o retrato do Manuel Bandeira. Isso aí é tricô. É claro e escuro, branco e preto, então ficou bem as feições dele. Eu entreguei a ele, uma delas fez esse trabalho nesse tamanho assim, eu cheguei a entregar a ele, levei à casa dele, ele morava bem perto da Faculdade de Filosofia, daí pus um quadro, como esse está num quadro, levei. E ali uma longa entrevista que eu dei, não sei para que jornalista foi, uma página inteira, também não sei qual foi o jornal, a respeito do Manuel Bandeira. Não foi para o Maza, não. Não. Aí eu... O Bonito senhor como aqui aos sempre. 18 anos. Bonito como sempre, minha mãe dizia. Minha mãe dizia que eu era Elegante, né? bonito. Dizia que eu era bonito. O senhor tem consciência disso, professor? Leopoldo Scherner, aos 27 anos. Eu não sei se eu tenho consciência, eu vivo como Deus manda. 1946. Aí meus pais, meu pai e minha mãe, O nome deles? é Paulo e Maria. Essa é uma fotografia, isso é eu com minha mulher e meu genro. É só para dizer que esteve em Paris, essa é a pirâmide lá. É bom, é bom. Aí tem mais uma, o casamento. Aí eu, menino, eu devia ter uns 8 anos. Aí outra fotografia mais antiga. Eu devia ter uns... Não, 10 anos, não, 8 não, uns 10, 12 anos. Todo paramentado, que naquela época se tirava fotografia assim, né? Ah, sim.
Daqui é uma fotografia muito antiga de meu pai e minha mãe. Essa fotografia pela roupa, olha a roupa. Deve ser 1910, por aí. Quando é que se usou roupa assim? Deve ser 1910. É final do século, né? Na virada do século, né? Minha mãe é italiana com alemão. Essa é a casa que eu nasci. O seu pai era engenheiro? Não, não era engenheiro. Vocês vejam como já era naquela época. Ele construía pontes. O trabalho dele era construir pontes. E em madeira. Certa ocasião, alguém... Sério, você não quer um diploma de engenheiro? Já que ele disse, não sou formado. Não, velho, não. Essa casa é São José? É São José, está assim. Essa casa, por azar nosso, umas sobrinhas minhas herdaram e bom seria se alguém pudesse comprar, ninguém comprou. Afinal, elas venderam, hoje é uma boate, uma casa de dança, uma casa de qualquer coisa assim. Mas Aqui, mantiveram a fachada. São José dos Pinhais tem lhe prestado algumas homenagens, né, professor? Uma delas, eu vejo aqui, a biblioteca, que leva seu nome. É uma biblioteca. No Colégio Silveira da Mota. Lá também o senhor tem na PUC, São José, o senhor levou para São José dos Pinhais, a PUC implantou o campus lá e eles lhe deram o seu nome ao auditório do campus, né? É o teatro. Do teatro, né? Tem meu nome. Aqui, professor? Aqui, eu estou Governo com a comenda. português. Eu recebi uma comenda do governo português, comenda de infante do Henrique. Comenda do infante do Henrique. Eu tenho essa comenda. Os pais de novo aqui. Aí está a minha família. Eu tenho 3 filhas. Elas ainda meninas. São 3 Marias. 3 Marias. São 3 Marias. Hoje eu tenho 4 netos. Tenho 2 netas e 2 netos. Aí eu com a Helena Colodi. Ela gostava muito de mim e eu gostava dela também. Aí meu avô. O seu avô. Um neto meu tem a cara do meu avô. Esse é prussiano mesmo? Ele veio da Prússia. Da Prússia, esse? É prussiano. O senhor conheceu, professor? Não conheci. Ele morreu cedo, ele morreu com 45 anos. Essa é a minha avó. A minha avó era do sul da Baviera. Da Baviera. Alegre. Ela era mais alegre. Mas muito católico. Gente morena. Eles não são assim louros. Não, eles são morenos. Essa parte da Alemanha, eles são morenos. Então, entre os meus irmãos, tem mais... Bom, já tem o italiano aí nesse meio, né? Mas tem olho azul, mas tem pouco olho azul e mais moreno. A família aqui de novo. 2. Professor, como entrou a poesia na sua vida, professor? Vamos falar desse livro aqui, professor. Pois é. O senhor está fugindo, professor. Vamos ler. Não, pois é. Agora, esse livro, é claro que eu já tinha as minhas... Por que poemas desconexos, hein, professor? É porque eu achava, na época, que os poemas não eram rimados, Operário, por exemplo. Não eram rimados, não seguiam, não tinha a medida certa. Por exemplo, esse aqui é totalmente fora das normas, mas procura ser expressivo. O senhor não vai ler quer que eu leia? Sim, com a sua declamação apropriada. Vamos lá. E dizer como o senhor descobriu a sua vocação poética. Pois é, então deixa eu ver a história desse livro. Eu fiz alguns trabalhos, eu tive alguma ligação com a Bolsa Brasileira do Livro.
Ah, dos árabes aquele. E eu me Não, do lembro... Abi Kalef. Não. Eram dois. Dois. E eu me lembro Bolsa Brasileira do Livro, você que lembra? hoje deputado Adur, Renato, Renato o Adur. Renato Adur. Tem uma Ele era um editora. menininho nessa época, trabalhava lá. trabalhava lá. Aquele menino que corria para cá, muito esperto, muito vivo, não sei o que. Aí Já, eu me muito lembro dele. esperto mesmo. Esperto. E aí, um belo dia, eu não me lembro os trabalhos que eu fazia para eles, afinal, eu tive uma ligação com essa gente, e lá pelas Santas, eu disse que tinha poemas escritos, coisas, aí eles se dispuseram a imprimir, gratuitamente. Pronto, eu imprimi para você. E imprimiram. Então, aí saiu o primeiro. Depois, contato com aluno, contato com poetas. Eu frequentava O Luiz Edson Fachin aqui nessa Faquin. O Faquin. Nessa antologia, Exatamente, está aí o Faquin. O Marcos Prado também. É o Marcos Prado. E daí então saiu essa coisa de poesia. Professor, o senhor vai declamar um poema seu? Vou sim. Eu não sei se expliquei a vocês o seguinte, o Sala 17. Eu comecei a explicar o Sala 17, mas depois eu parei. Faculdade Católica. Eu observei que nessa turma muito grande, de mais de 100 alunos, que, como eu disse depois, cada um seguia a sua vocação, jornalismo, rádio, televisão, eu observei que diversos, pelos trabalhos que eu achava minha obrigação corrigir devidamente. Não é 7 para um, 8 para outro, não, era feito trabalho consciente. Descobri que no meio deles havia muitos que tinham jeito para escrever poesia. Um belo dia disse assim, pessoal, que tal se nós juntássemos a poesia de quem tem já poesia escrita ou quiser escrever ainda, juntássemos todo esse material e montássemos um livro? Ah, a turma gostou. Gostou? Montamos o livro, saiu o livro, a sala tinha o número 17, então foi Sala 17, o nome do livro. Teve 2 edições. Tem muito boas poesias. E entre eles saiu muita gente boa. Só que eu devia ter trazido um exemplar para vocês verem gente conhecida que saiu daí. Porque uma das obrigações do professor, principalmente na fase da juventude, etc., nessa fase, é o professor ter olhos para verificar as diversas tendências entre aquele grupo de jovens que você tem aí, não é mesmo? De repente não vão muito bem na sua matéria, mas vão em matemática, vão em física, química, coisa e tal. Respeitar essas vocações. Então, de português você vai exigir o mínimo para poder ser aprovado, porque sem o mínimo. E depois, português é tão importante que todos tinham obrigação de conhecer bastante. E para não abafar essas vocações que estão ali. Então, eu sempre fiz isso. Luara é resultado desse trabalho? Não, o Luara... Limo, aleme nenhum, em controvérsia? Além do Limo nenhum. Aí tem outra história. Por acaso, do contato com jovens que gostavam de poesia, que escreviam, por jovens que me procuravam, com quem eu conversava. Houve uma época que eu frequentava muito aí no largo da Ordem. Feira do Poeta. A Feira do Poeta, eu ia ali, eram impressos os poemas meus, que depois distribuíam pelas pessoas ali, coisa e tal. Eu participei, eu estava metido nesse meio, eu gostava.
E por acaso foram se juntando alguns nomes. Que um desenho, escuta cá, vamos fazer umas reuniões para debater poesia, para debater literatura, essas coisas assim. E então formou-se um grupo. O primeiro grupo deve ter tido, digamos, 10, 12 pessoas. A gente se reunia lá, tinha uma sala, não sei se ainda tem lá para trás, lá se reunia lá e coisa e tal. E depois, então, publicamos algumas coisas juntas. Esse grupo hoje se chama Em Controvérsia. Ele se mantém, esse grupo? Se mantém. Somos 4. Quais são? 4. Que pessoas? É a Jandira. A Jandira é casada com o Mengarelli. Quê? Jandira Condeira. Ele é casado com o Mengarelli, é diretor de teatro. Se você Hugo Mengarelli. O Hugo é a mulher do Hugo Mengarelli. Então, a Jandira, o Pena, que é o Rimbecker, o nome dele, é um catarinense. Ele se formou em jornalismo e se formou em direito, e ele trabalha como jornalista na Assembleia. É jornalista na Assembleia. É professor, cabeludão. É professor também. Boa figura. Eu digo isso porque o poeta, como o poeta não vive, ele não sobrevive, né? E depois o terceiro é o Perrini, que é médico, psiquiatra. E é Perrini? Perrini. Ah, Perrini. É irmão do advogado. É irmão do advogado. E eu? Agora, eu acho que o melhor de todos é o Pena. É o Pena. Ele tem um nome alemão, ele é catarino, ele nasceu em... Daí ele adotou o Pena para descaracterizar. Não, ele tem um apelido, esse apelido de Pena, não sei de onde, mas que ele já tinha. Quando eu fiquei conhecendo, ele já tinha esse apelido. Ah, você quer um poema? Deixa eu ver os outros livros seu. Esse aqui o senhor tem? Não, mas esse é igual. Antologia? É. Não, esse aqui foi igual. Esse aqui é o primeiro dia da criança. Não, vira. No O dia anterior ao primeiro. Virou. Para 59. As pessoas... Para 59 aqui. Tudo bem. Então está nesse aqui, uma antologia. O meu trabalho foi lá pelas tantas, fez parte das matérias dos livros estudados para vestibular. Então eu não tinha, eu achava que esses livros assim não diziam outra coisa, então eu juntei o que me foi interessante numa antologia só. Não me perguntem por que razão. Não me pergunte por que bebi o vinho quando o sol resplandecia. Não me perguntem por que os meus caminhos escureciam quando os caminhava. Tenho luas de peixes, tenho estrelas de mal. Não me perguntem. Bom. Esse é crítico pra caramba. E do Bandeira, o que o senhor gosta do Bandeira? Seu mestre. Do Manuel Bandeira, do que eu gosto do Manuel Bandeira? Irene Preta? Irene Preta. Boa, Irene Preta, Irene boa. Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando do céu. É verdade. Eu não sei de cor. Irene. Como também não sei de cor o que eu escrevo. Eu às vezes digo, escuta cá, será que foi você que... Será que foi? Escuta, Sharon, você... Foi eu mesmo? Vocês têm isso, têm isso, né? Olha, eu jurava, tem um poema minha, são 4, 5 linhas, no Bosque do Alemão. Sharon, tem um poema lá que você traduzido do alemão. Não sei, não tenho ideia
como foi, porque foi, como foi, não acreditava que tivesse sido eu. Eu tive que ir lá um dia para ver lá. Por sinal, não gosto muito da tradução, sabe? Quem traduzida. traduziu? Eu traduzi. Me diziam que eu tinha traduzido, que estava lá um poema meu, eu achava impossível, eu não acreditava. Até que um belo, passou-se muito tempo. Aí eu andei lá por perto e aí dei uma chegadinha e fui ver. Tem lá, é um poema pequenininho, 5, 6 linhas, não sei. E realmente é meu. Professor, vamos só na fase final das nossas indagações, um rápido panorama sobre o que o senhor considera importante nas letras hoje do Paraná. O senhor é um escritor já, digamos, de idade provecta, se diria, mas bastante atualizado, né, professor? O senhor é bastante atualizado. Então nós queremos opiniões sobre quem faz boa poesia no Brasil hoje, quais são os seus escritores preferidos. Nós queremos ter uma visão, da sua visão de literatura, de prosa, de poesia, no Paraná. No Paraná ou no Brasil? Primeiro no Paraná. No Paraná. O que falta muito, primeiro eu vou dizer o que falta, que pouco ou nenhum tem talvez, não, outro pode ter, é ler os autores do passado realmente bons. Então, ninguém pode deixar de ler, primeiro, que venha desde lá. Nós conversamos ali sobre poesia arcaica, que leia também a poesia arcaica. Eu cheguei a dizer aos meus alunos... Vamos falar do Graal. É muito importante esse trabalho que o senhor está fazendo para encerrar. Eu cheguei a comentar com meus alunos uma ocasião, quando eu vi um show, quando eu li que um show da Maria Bethânia, dizia assim, comigo me desavinho. Eu vibrei. Me lembro disso. Eu vibrei. Eu cheguei na sala de aula, vocês viram o nome do show da Maria Bethânia? Não sei se eu vi alguma vez no palco, eu não vi. Houve um tempo que eu frequentava o palco. Hoje não mais sozinho. Como minha mulher, eu ia mais. Bom, digo, olha aí, vejam bem. Maria Bethânia andou lendo Sá de Miranda, do século XVI. Comigo me desavinho, vejo um grande perigo. Não quero viver sem mim, não posso fugir de mim, não sei bem. Então, vejam bem, é necessário ler muito e bastante e estudar as coisas do passado, de quem fizeram boas coisas, naturalmente, também. Então, eu acho que falta muita leitura do que se fez no passado. Um único que está fazendo boa crítica, o Leminski tinha dito, o Leminski andou lendo grego, andou lendo grego, sabia latim, etc. e tal, esperto o Leminski. Então, o Wilson Martins, como crítico, talvez o Mingarelli, chama-se Mingarelli, não, Mingarelli não, um outro com L. Puglielli. Hélio Puglielli. Hélio Puglielli, Mas bom. o Puglielli é diferenciado, né? Bom o Hélio Puglielli. Então falta que esses jovens, eles acham que você colocando, eles colocando 2 ou 3 palavrões, já acharam que fica uma maravilha. É moderno. 2 aquele palavrão. Não, massa. Use palavrão, massa. Quando for expressivo, quando tiver cabimento. Cumprir um papel no... Quando ele tem o devido papel e quando ele diz melhor aquilo que isso quer dizer. Você não pode dizer certas coisas, é bonitinho, não sei o que, não diz, isso é besteira. Na hora do iê, então você põe bem, se você quiser ser bem, mas na hora... Agora põe um palavrão para achar que é bacana, que é moderno. Bobagem.
tem que ler, porque nessa hora ele diz coisas que você de outra maneira não sabe dizer, porque ele tem que ser descritivo. E dessa forma eu acho assim tudo muito pequeno. Muito Professor, pequeno. quem faz boa poesia do Paraná aqui? Estuda-se muito pouco. A própria Helena Collodi tem muita coisa assim que ficou fraquinha. Mas eu admirava muito porque ela tinha realmente espírito de poeta. O Caran fazia boa literatura? O poeta era uma pessoa, uma cabeça avançada, O Caran? que dizia coisas sérias. Foi bom. O Caran frequentava lá com o nosso grupo, a sua casa. Um dos frequentadores lá da nossa casa naquela época. E o Jamil? Ah, o Jamil também. Essa geração é boa, hein? Essa geração. Né? Diga outro. Dessa geração? Não, Na poesia, não? Aí a gente... O senhor citou Paulo Leminski, né? O senhor gostava do trabalho dele, não? O Paulo Leminski, eu achava que o Paulo Leminski era um pouco pretensioso, que sabe-se muito. Essa era uma característica da personalidade dele. Pois então, e essa coisa Animador cultural. desse defeito prejudicava muito o trabalho que ele podia fazer. Por exemplo, quando ele escreveu o Catatal, o Catatal tem que ser um livro... Que ninguém consegue ler. No mínimo dessa grossura. Mas e daí? Não é um... Sem ponto, sem vírgula, sem nexo, rebexo e carexo. Pois então, achava que isso bastava. O feeling não é bem é assim. É necessário um grande gênio para fazer um trabalho desse tipo. Âmbito de Brasil. Sim, mas antes, o professor, antes que a gente esqueça e o tempo não dê, eu quero que o professor nos fale do Santo Graal. A sua grande preocupação cultural no momento. Vamos falar bem didaticamente sobre o Santo Graal? Vamos lá, o Santo Graal. Em primeiro lugar, o meu Santo Graal vem desde antes dessa onda que está por aí em torno do Graal. Não leio. Essas fantasias do Graal, que ando por aí, não me atraem. Santa Maria Madalena era o próprio Graal, e não sei o que, coisa e tal. Essas fantasias não me dizem nada e eu não quero. E Leonardo da Vinci no meio, não sei o quê. Eu não leio essa literatura, já porque eu acho muito ruim as traduções. Eu me aborreço com as traduções. Eu quero simplicidade para a língua portuguesa, quero simplicidade, mas quero que seja verdadeira, que não seja uma coisa assim, sem mais nem menos, e errada. Bom, então, o Santo Graal, em primeiro lugar, essa premissa. Não tem nada a ver com o Santo Graal, porque eu já trabalho no Santo Graal. Quando eu retomei o Santo Graal ultimamente, eu comecei a olhar as datas. Às vezes eu ponho as datas assim do lado, ponho assim, 1980 e tanto, 1980 e não sei o quê. Eu digo, meu Deus, já faz 20 anos, 30 anos que eu andava às voltas com o Santo Graal e coisa e tal. Bom, então, vou explicar o que acontece com a demanda do Santo Graal. Demanda no sentido de procura. Vamos procurar, vamos ver, até encontrar o Santo Graal. Deve ter existido uma tradução, que supõe-se que seja a tradução do francês, não tem prova nenhuma, mas supõe-se, do Santo Graal, lá dos anos 1000 e pouco, 1100 e pouco, por aí. Portugal foi declarado, foi reconhecido, foi tido como um país independente, como um país mesmo, em 1190, quando o Papa reconheceu Portugal como um país
como uma nação. Na época da primeira cruzada. Na época da primeira cruzada. Portugal deve-se muitas cruzadas. E também o próprio Afonso Henriques, que foi o primeiro rei, ele tem qualquer documento em 1140. Então, Portugal é por ali, desde que existe. E a primeira língua era galaico-portuguesa. Não foi puramente português, que veio do latim, e é latim e coisa e tal. Não, era galaico-portuguesa. Então, misturava-se o galego com o romance. Romance é o latim falada romanicamente. Olha que bacana, é aí que eu me apaixono por essas coisas. O romance era o latim, o puro latim, mas falado romanicamente, com as alterações de onde resultou o português. Bom, então a primeira versão dessa demanda de Santo Grau pode ter sido lá pelos anos de 1000 e pouco, por aí. Agora existe uma cópia desse possível documento na biblioteca da Áustria, de Viena da Áustria, e essa cópia Em português. é português, com todos os seus defeitos, entre aspas, arcaicos. Aspas ou belezas, se vocês quiserem. Que no fundo arcaicas. é um bom português. É um bom português. Já chego lá. E um professor meu, que era Augusto Maine, copiou esse documento. Ele é grande filólogo, portanto, fez uma edição do Ministério da Educação. Daquela época, o Ministério da Educação publicava coisas boas. Eu acho que Capanema? Eu acho que era Capanema. Gustavo Capanema. Gustavo Capanema, com a ajuda do Carlos Monte de Andrade, por aí assim, também. E, então, uma edição maravilhosa, rigorosa, porque ele era extraordinário. Extraordinário, quando eu digo extraordinário, é porque ele é extraordinário. Feito com um cuidado imenso, quando se tratava principalmente de termos arcaicos e coisa e tal. Então existe, e eu tenho, com a própria dedicatória dele, você vê que sorte minha, não sei se saiu por aquela época, a dedicatória dele, e lá pelas tantas eu começo a reler essa coisa e me entusiasmei, no sentido de, numa língua arcaica, quando diz língua arcaica, é a língua do depois, é a língua do viele, eu vi ele, da língua... Objeto direto aí. Da língua do inglês. No arcaico era inglês. Depois é que virou inglês. Desculpe, quero só fazer uma brincadeira, professor. Então estamos voltando à língua arcaica hoje, que muita gente fala assim? Não, eu vou dar a explicação. Esse é o matuto. O matuto, ele manteve a língua que aqui entrou lá pelo século XVI ou XVII, quando se falava assim. Então, o matuto está falando certo, correto, bonito, ao modo do português daquela época. Inglês, depois, vi ele. Que mais? Uma série de coisas assim. Acaecer, acontecer. Esse trocar o L pelo R é muito comum, né? Pois é. É versão por latim. Né? Bom, e o seu trabalho consiste Então, eu resolvi, não sei se tem muito boa aceitação ou não, um pouco para descomplicar a linguagem arcaica, que o leitor leigo, ele não vai assim de uma hora para outra já entender aquele, porque é escrito em prosa. E eu faço em versos de 7 sílabas, a redondilha maior, que eu acho que com isso
eu facilitei a leitura, de repente, em vez de você facilitar, você complicou. Pode ser que alguém me diga isso. Mas eu modéstia à parte, eu acho essa linguagem tão gostosa e que eu não sei, eu gosto do meu filho, de repente ele é feio pra caramba, é tão bonito. Eu acho bonito, meu Deus me livre. Né? Mas afinal, então, com uma visão do século, ou do século XI, possivelmente desde o século XI, do grau, como você pensou em grau. Então, os cavaleiros andantes estão à procura, resolveram, num dia da descida do Espírito Santo, porque possivelmente é escrito por algum monge. Possivelmente. O original é de um monge. Porque pretende retratar o cavaleiro perfeito. O cavaleiro medieval, com todas as virtudes do bom cavaleiro. O cavaleiro era sem vergonha, ele deflorava as moças e pintava isso, pintava aquilo, não sei o que, era covarde, não sei o que, mas o cavaleiro perfeito, que tem todas as virtudes próprias do cavaleiro. E uma linguagem assim que, eu não sei, depois que se acostuma a ler, eu suponho que seja gostoso. Então, eu estou preocupado hoje, estou em casa, deixei um trabalho que fazia, estou deixando. O senhor está terminando essa tradução ou já terminou? Não, eu tenho uma primeira versão, ela está feita. Já está feita. São quantas páginas o manuscrito? Não, manuscrito dá mais de 1000. Mais de 1000? Mais de 1000. Então, eu tenho uma moça que digita para mim, tudo deve dar umas quantas laudas? Umas 800, 900, quem sabe se 1000, não sei, mas é grande. É grande. Na transcrição do Augusto Maia são 2 volumes. São 2 volumes grossos assim. E ali, então, da versão que sempre houve, que eu sempre conheci, do Santo Grau, que é o cálice, coisa e tal, né? Recolhido o sangue de Cristo, coisa e tal. E tem uma coisa que eu acho curiosa, por vir de uma época do Rei Arthur. Quem descobre o grau é o Galaás, o herói Galaás, que era filho do maior amigo do Rei Arthur, e da Geneva, mulher dele. É o filho da traição do marido traído, do amigo traidor e coisa e tal. E, no entanto, esse filho, também eu acho bonito, porque a Idade Média, com as preocupações da moral da época e coisa e tal, não queria, mas tem isso interessante. E é ele que descobre o grau. Ele fica tão deslumbrado, pretendo, se alguém entender meu trabalho, quem sabe se eu publico. Espera um pouquinho. Eu queria dizer mais essa também. Ele fica tão deslumbrado quando ele descobre o Santo Grau, ele descobre uma coisa tão extraordinária, tão deslumbrante, que ele morre de emoção. Acaba Galaás. Então é isso. Uma apreciação panorâmica final, então, sobre literatura brasileira hoje. Quem é importante? O senhor lê quem? Por quê? 2, 3 nomes, suficiente. É o Heigert. Eu leio mais, leio mais. Um Vieira. Eu leio mais um Vieira. Naturalmente também o Fernando Pessoa. Sua paixão, né? Alguns poetas atuais. Olha, eu gosto muito da Clarice Lispector. Acho ótima. Origem ucraniana, né? Bom lembrar isso. Ela nasceu na Ucrânia. Também é um fenômeno extraordinário, a Clarice Lispector, porque ela sendo ucraniana, mas ela foi casada com um diplomata, coisa e tal, ela viveu muito, esteve primeiro lá
no norte, lá em Recife, coisa e tal, mas ela se adaptou bem às coisas do Brasil. Mas ela se adaptou à língua e ela, e com aquela literatura dela intimista, assim, ela sabe dizer as coisas, porque o que é dito tem que ter sentido. O que é dito tem que ter sentido. E o poeta é sempre um mentiroso. Posso dizer em latim, para mostrar a introdução? Omnis homo mendax. Todo homem é mentiroso. É o poeta, mentiroso. Ou para mais ou para menos. Porque ele tem a visão dele e ele, para dizer a verdade, tem que mentir. Esse é o poeta é o fingidor. O danado do Fernando Pessoa já tinha visto isso lá no Vieira. Omnis homo mendax. Todo homem é mentiroso. É nesse sentido, está na Bíblia. Então... Só Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Não é isso? Como? Na Bíblia está assim, só Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. É isso mesmo, está certo. Agora, atualmente, eu acho a literatura, a nossa literatura, assim, muito fraca. O que eu vejo é que se estuda pouco. Não é para copiar bonito, para copiar o Rui Barbosa. O Rui Barbosa é exagerado, nem gosto de ler Rui Barbosa. Horror! Pois é. Mas então, esses autores que estão por aí, para eu ler, eu vou dizer assim, com confiança, para eu ler assim, imaginando que aquilo realmente é bom, eu não me convenço muito. É por isso que eu volto muito para os antigos. Então, ou eu sou antiquado, eu leio Frei Luiz de Souza, eu leio essa de Queiroz, ou essa de Queiroz bacana. Muita gente não gosta, mas eu gosto. E fico um pouco revoltado quando essa gente, não quero falar mal de ninguém, diz assim, vou cuidar do pobrezinho, não sei o quê, coisa e tal. Como eu perguntei para um padre uma vez. E os ricos? Eles já estão perdidos. Negativo. Leia essa de Queiroz. Naquele conto, irmão, num dos contos dele, como é que tem um dele? Irmão Egídio. Irmão Egídio, aquela penitência, aquela coisa toda, se dedicava muito aos pobres, acudia os pobres na sua miséria, na sua pobreza e coisa e tal, mas também os ricos na sua melancolia. Oba, muito bem. Na assédia, né? O rico. Assédia, né? Então, o rico também precisa. Então, porque você tem dinheiro, agora você está pedindo, vai para o inferno? Ora, por favor. Não é mesmo? Então, acudindo os pobres na sua miséria, mas também os ricos, pelo amor de Deus. Então, essa corrente assim, só de pobre, não sei o quê, papá, mas o rico também. Agora, é claro que tem muito rico. Você já viu como é que é? A igreja está ampliando para 13 os pecados capitais, hein? Agora ter muito dinheiro passou a ser pecado. Você viu? Saiu hoje nos jornais, né? Hoje. E como é que é? Agora ter muito dinheiro é pecado, junto com a luxúria, com a vaidade. Negativo. Ter Coitado muito do rei dinheiro. Salomão. O rei Salomão. Coitado da igreja. 300 concubinas, 845 amantes. Coitado dele, tinha dinheiro pra caramba. Olha, eu estou desbocado. Uma derradeira eu queria pergunta para cada um aqui. Eu só queria Celso, eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma afirmativa rápido, meio engraçada, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário. Recentemente o Estado de São Paulo fez uma matéria sobre um grande bibliógrafo brasileiro. Não, é o mais antigo, um dos primeiros. Rubem Barbosa Moraes. O senhor naturalmente deve ter ouvido falar muito dele. E aí, uma ocasião, perguntaram para ele, porque ele também era poeta, né? Um banqueiro perguntou para ele assim, para que serve a poesia? E ele respondeu, bom, para o senhor não serve para nada, né? Eu queria que o senhor comentasse essa relação da poesia com os diversos seres humanos. Sim.
Não, está certo. O professor não vale, o professor só vale o dinheiro, não é mesmo? O professor não vale uma viagem que você veja as pirâmides, é o dinheiro pelo dinheiro. Aí então se diz que adora o dinheiro. E é aquele que gosta de livro, possivelmente, porque ali está a sabedoria, está o seu encanto com as coisas que estão escritas ali, o modo com que as coisas são ditas, porque o que é necessário também é o modo com que eu aqui que luz daquela, mas depende do modo que eu digo, então vale ou não vale. E assim por diante. Então, agora, por outro lado, ironicamente, eu posso dizer, cada um gosta do que gosta. Certo. Mas a tua pergunta derradeira? Olha, no tempo que nós estávamos na universidade, havia mais envolvimento entre o que ocorria na universidade. Uma defesa de tese, por exemplo, mexia não apenas com o corpo docente, mexia com os alunos. E eu me lembro de um episódio, acho que eu já estava lá, quando veio uma grande figura, o Bruno Enei, cultíssimo, cultura clássica italiana, e foi pretendente a uma vaga na Católica. Foi desqualificado. Houve uma divisão entre o grupo integrista da igreja, o pessoal mais pesado, Liguaru, Homero, esses ficaram perfilados com o espanhol, que era o candidato concorrente. Os mais liberais, Temístios Linhares, Munhoz da Rocha, esses ficaram para o italiano. O italiano acabou não ficando aqui. Quem se serviu dele foi Ponta Grossa, que até hoje homenageia, né? Mas eu me refiro a isso aí porque isso teve uma briga, eu estava num jornal e eu vi a briga com ordens, por exemplo, do diretor do jornal, que era o Aderbal Stress. Ele não queria se compatibilizar com nenhuma das duas áreas. Até porque o Temístocles era o editor cultural nosso, do Jornal Diário do Paraná. Mas eu me lembro que é um tipo de luta que você não vê hoje. Por exemplo, a tese do Ulisses de Melo e Silva foi acusada de plágio, né? E muita gente diz que não houve plágio. Houve uma certa irresponsabilidade acadêmica de não se ligar às taxonomias, questão de referências, do rodapé, saber fazer as citações, e que teriam... Hoje está muito assim, né? Eu digo, não se vê mais uma briga. Raramente tem um problema de Helena Chauí, lá de Marilena Chauí, em São Paulo. Muito raro. Briga, mas é raro ver isso, né? É Professor, verdade, você tem toda a razão. o senhor quer uma As observação pessoas- final, porque nós estamos encerrando o nosso... O senhor quer fazer alguma consideração final? Bom, o que eu devo dizer é que esse trabalho que você faz, Não, é do Grupo Uninter. Bom, E os jornalistas que participam. esse grupo de que vocês participam, Memória é um grupo Paranaense. que está faltando nisso que você acaba de dizer. É preciso que haja debate. É preciso que você não concorde. Modestamente, eu disse muitas vezes para os meus alunos, se você não concorda, diga para mim, que é quando eu mais gosto. E estou me lembrando agora de uma aula do jornalismo, que tinham umas 3 ou 4 pessoas lá, já não sei, sumiram, mas inteligentes. Eu sempre considerei melhor aula que eu dei. Houve um debate contestando qualquer coisa que eu dei, e como foi interessante, como o pessoal argumentou, e como eu tive que falar e dizer, pelo que eu me lembro, eles não conseguiram não me fizeram mudar de ideia. Mas isso é necessário. Esse debate antigo, agora me lembro dos filósofos antigos, debates Sócrates, eu não sei mais Mas quem. disputasse o público. Pois então, isso é necessário, porque dizer amém a tudo quanto houve é sinal de burrice. Eu modestamente cheguei a dizer, se todo mundo entendeu, é porque não entenderam. Tem que ter 2 ou 3 aqui que não entenderam. Eu cheguei a dizer isso, uma vez ou outra, dependendo também da turma. Que tem turma que não reage,
tem turma que não quer saber de nada, isso também tem, né? Tudo, o aluno naquela época era todo ele bonzinho. Tinha um aluno que, como eu digo, punha o pé em cima da mesa, da carteira. Né? Então o Ivo está com medo danado. Então, é isso tudo. Precisa haver essa coisa. Porque é da discussão, aí tem da discussão, nasce a luz, não sei o quê, e fica por isso mesmo. Precisa debater, precisa discutir. Agora, se impõe o debate, por exemplo, agora com esse negócio de... A célula-tronco, essas coisas. Exatamente. Né? Daí, eu fico assim na dúvida, eu preciso que alguém me prove, ou me prove bem provado, que me convença de um lado ou do outro. Né? E assim por diante. Projeto Memória Paranaense, do Grupo Uninter, Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, agradece a participação do professor Leopoldo Scherner, fundador da Pontifícia Universidade Católica, poeta, escritor, formador de gerações de paranaenses. Boa tarde, obrigado.